No vídeo de hoje eu vou provar para vocês como que uma mãe, no conceito Branca de Neve e Cinderela, pode se tornar uma bruxa muito má perante os seus filhos e toda a sociedade. Gente, quem foi que disse que maternidade é fácil? Quem que disse que maternidade tem aí um conceito, um checklist onde você vai com um briefing pronto, ticando tudo aquilo que você faz de certo ou de errado? Quem te disse que a maternidade que a sua mãe, a sua avó, a sua bisavó aplicavam naquela época vai se tornar um manual para você aplicar agora? Me explica aí. Quem foi essa pessoa que te orientou, que te deixou meio perdida? Porque não é assim que acontece. O papo aqui é bem real, é bem sincero, de uma mãe de 2, que poderia ser uma mãe de 3, de 4, mas por opção eu sou mãe de 2. E você aí pode ser uma mãe de 1, de 5, de 3, de 4. Hoje eu quero compartilhar com vocês algumas vivências do que vem acontecendo com o dia a dia dos nossos filhos e que nos tornam bruxas reais. Sim, você imaginou aquela bruxa maravilhosa? Eu prefiro a bruxa da Branca de Neve, pelo menos ela tem uma maquiagem, tem todo um conceito aí, e que inclusive está no cinema, eu quero ver esse filme. Só que, gente, a vida real não é como um desenho animado. Muitas das vezes as nossas escolhas, as nossas vivências, o que nós decidimos para os nossos filhos, não terão a aprovação deles, e muito menos a aprovação de toda a sociedade, de pessoas à sua volta, ou de pessoas da sua família. Porque serão escolhas exclusivamente suas. Uma escolha que, no seu conceito como mãe, que te dá a maternidade, essas experiências e vivências, vai escolher. E às vezes está longe de ser aquilo que você quer e que o seu filho quer também para ele. E isso tá tudo bem. Agora, o que mais importa nessa transição, nesse período de escolhas assertivas e não assertivas da maternidade, é você entender que você se torna uma bruxa má. Eu já escolhi a minha, prefiro ser a da Branca de Neve. Agora, se você quer ser um outro tipo de bruxa, você escolhe aí. Mas essa é a realidade. As pessoas vão sempre te julgar pelas suas escolhas, que para você fazem muito sentido, condiz com a maternidade, com as escolhas para os seus filhos, e que para elas não fazem sentido algum. E aí você tem que encarar o personagem Branca de Neve, não da Branca de Neve boazinha, mas sim da bruxa, e deixar para lá, porque é assim que vai funcionar. Vou te dar um exemplo. Quando você sabe que todos os amiguinhos do seu filho vão a um local, e aquele local, aparentemente, até então, é um local seguro, né? Tem segurança privada, né? Tem todo um aparato, só pode entrar com um crachá, ou só pode entrar quem fizer um pré-cadastro. Só que aí chega naquele momento lá e acontece uma confusão, né? Tem um número elevado de pessoas naquele ambiente. Pessoas que se comportam e pessoas que não se comportam. Pessoas que, de igual modo, receberam a educação de seus pais, mas não aplicam no dia a dia. Acontece muito, né? E eu tenho certeza que você tem um fato aí para você poder falar para mim, tem um fato aí para dar como exemplo, porque nós, mães, vivemos experiências inimagináveis, né? Porque a sociedade realmente está aí para combater tudo que a maternidade quer ensinar, toda a educação que os pais querem dar, tá aí a sociedade para dizer, não é assim que funciona, você tem que ser mais flexível. Mas na hora que a bomba estoura, a culpa cai pro pai e cai pra mãe. É sempre assim. Ser flexível hoje em dia significa deixar de lado ou fingir que não está vendo. Só que não há muita flexibilidade na maternidade. Não há na maternidade uma flexibilidade que te deixa ali leve, não. Sempre você tem que estar pronto, atuante, com a sua farda montada e ali em QAP total, porque pode acontecer algo que você não está esperando. E qual vai ser a sua postura como mãe? Você vai querer ser a Branca de Neve, a personagem, ou você vai querer ser a bruxa da Branca de Neve? Aquela que tinha um conceito de má, que verdadeiramente na história ela foi má, mas que ela já encarou aquele personagem pronto. O problema é dela, não quer ser boazinha, ela quer ser má, porque na maldade dela ela tá achando que ela tá fazendo certo. E ok pra ela, tanto deu certo que tá aí essa história aí, de geração para geração, uma história longa, que é a história da Branca de Neve, que está em cartaz nos cinemas, eu aqui fazendo propaganda e ainda nem fui ver o filme. E quando você tem que tomar uma decisão de que é importante o seu filho fazer aquilo, não porque as pessoas estão fazendo, e sim porque você acha importante ele fazer. E aí fica aquela coisa de faço ou não faço, agrado ou desagrado. Meu amor, vou te falar uma coisa que você vai levar para a sua vida.
Mesmo que você, como mãe, tenha decisões, assim como eu, acertadas ou não, decisões positivas ou aparentemente essas decisões são negativas aos olhos de outras pessoas, pouco vai importar. Vai ter sempre alguém para criticar como que você conduz a sua maternidade. Vai ter sempre alguém para dizer que a sua maternidade não está sendo conduzida da forma correta, que os seus horários não estão sendo organizados, que o seu filho deveria fazer A, B ou C ou D, que deveria falar com B, C ou D ciclano. Gente, sempre vai ter alguém para criticar. Agora eu te digo, é a real personagem disso tudo. Quem é a pessoa que precisa conduzir e dar diretriz na sua própria casa, para os seus filhos? Porque desse exemplo que você vai dar, que eles vão construir a família deles. Isso é fato. É um espelho que reflete muito. Nem sempre está limpo, nem sempre está cheiroso, e nem sempre aquele espelho é aquele espelho que a gente gostaria. Quando a gente vai numa loja de decoração, a gente vê um espelho, não, esse espelho aqui tá legal, mas não é bem esse que eu queria na minha decoração. A maternidade também é assim. Nem sempre a maternidade que você apresenta para os seus filhos, para a sua família, é a maternidade que você gostaria de apresentar. Mas é a maternidade real e ok, tá tudo bem. E quando eu tive a minha primeira maternidade, eu não tive muito julgamento com relação a como ser mãe, né? Mas eu tinha muito julgamento das pessoas quererem opinar sobre coisas que não são relevantes para a vida delas, entendeu? Só pelo fato simplesmente de querer opinar mesmo, eu quero opinar, quero falar que você devia fazer assim, mas na verdade eu não falaria assim, eu nem faria assim, mas como é para você, eu vou falar desse jeito. E é assim que funciona, as pessoas têm uma disposição a opinarem em coisas que não são chamadas, em opinar em situações que não fazem parte do seu cotidiano e opinar em situações que não se referem a elas. É impressionante. Ninguém dá uma opinião assim, eu gostaria que você fizesse um cruzeiro passando por Maldivas com seus filhos e fotografando tudo no mar azul e verde. Não. As pessoas sempre vão opinar. Eu achava que você não devia dar biscoito de recheio para ele. Entendeu? Então, assim, dentro da opinião dos outros tem também aquela questão de que eles nunca vão querer que você esteja melhor do que eles estão. Sempre assim, próximo, mas também não muito junto. Mas se surgir uma oportunidade, aquelas pessoas não vão lembrar de você. Não vão lembrar que a sua maternidade foi pontual, foi positiva, sabe? Então, facilmente você vai se tornar uma bruxa perante toda a sociedade e também, e muitas das vezes, perante os que você criou. Sim, essas crianças aí que você fez com tanto amor e carinho, que cuida, passa por gloss, compra lenço umedecido, compra polivitamínico, corta o cabelo e a unha pontualmente de 15 em dias, que dirá de 10 em 10 dias, e você às vezes nem faz a sua. É assim que funciona. Essa é a maternidade. É uma doação que muitas das vezes é caracterizada como você é chata, né? Você é uma mãe má. Sim, minha gente, somos mais, mas somos a maternidade real. O que é importante a gente entender que a maternidade realmente, em alguns aspectos, tem um certo teor de maldade, mas que é pro bem dos nossos filhos. Sabe o que eu acho mais incrível? Que sim, gente, a bruxa é uma visão muito má de toda a história. Sempre foi colocada assim pela sociedade. Ela sempre foi colocada como uma questão ruim, até pelas crianças, né? Ninguém quer se fantasiar de bruxa, ninguém quer ser bruxa. Mas aqui eu quero trazer para vocês uma imagem figurada da situação, né? Uma imagem de que realmente, em muitas situações, você como mãe, uma mãe esforçada, trabalhadora, guerreira, que às vezes anula-se o tempo todo em prol das decisões que devem ser tomadas para sua família, para sua casa. E em alguns momentos, sim, esse personagem vai ser imposto a você, ele vai ser direcionado para você, como se fosse algo muito... uma crítica construtiva, que não tem nada de construtivo, mas que você precisa entender e canalizar isso de uma forma leve, sabe? Sim, eu sou sim, é da Branca de Neve, da Cinderela e de outras historinhas também que tiveram bruxas. Eu sou a avó má da Chapeuzinho Vermelho e às vezes o pai pode ser até o lobo mau. Mas eu acho que você tem que entender e ter a certeza, sabe? O feeling de que você está sendo a mãe real e a mãe possível. Uma coisa, você não já vivenciou ou já viu alguma experiência de alguém que não foi tão assertiva? Você ainda não sendo mãe? E aí você criticou, você pontuou? Agora volta pra você. Não é assim que às vezes as pessoas fazem com você? É ruim. É chato. Eu não tô aqui trazendo flores dizendo que é tão interessante ser a bruxa da Branca de Neve. Olha que lindo. Não, não é. É ruim. É ruim. Passa uma imagem negativa.
passa uma imagem negativa para as pessoas à sua volta, passa uma imagem de controladora, uma imagem de que, ai, os filhos dela não pode. Ué, gente, mas nem tudo pode realmente com os meus filhos, né? Nem tudo que querem fazer com os outros vão fazer com os meus filhos. Eu não vou permitir. Eu não vou permitir certos abusos, certas ofensas, sabe? São crianças educadas, que eu eduquei para serem crianças educadas com quem são educados com eles também. E são crianças amorosas, carinhosas. Tem as suas birrinhas entre irmãos. Toda casa tem. A minha casa já teve muito. Faixas etárias totalmente diferentes, de núcleos de pensamentos totalmente diferentes sobre a vida, sobre os estudos, sobre a relação com os amigos. Mas eu acho que é mais genuíno você entender que a maternidade é algo que, além de você escolher, é algo que precisa ser assertivo. Assim como uma carreira, quando você escolhe, você quer ser médico, você quer ser o quê quando crescer? Eu quero ser médico, tá? Médico, mas você quer ser um bom médico, né? E o médico às vezes erra, né? Erra no diagnóstico, erra muitas das vezes nas pontuações que ele dá quando está em consultório. Às vezes não é nada daquilo que aquela mãe, aquele pai quer ouvir, mas é aquilo que a profissão designou para ele. E também tem muito das opiniões pessoais, né? Do que ele acha que aquele paciente tem, do que ele acha, além da toda a ciência, estudo que ele tem, mas aquela visão dele como ser humano. Assim, a maternidade. A maternidade é uma profissão que você escolheu, né? Muitas das vezes aqui as pessoas que me seguem são mães e são só mães, não trabalham secularmente. E essa profissão de ser mãe, né? De ter esse papel de bruxa da Branca de Neve, muitas das vezes é bem dificultosa. É bem complicada, você chora sozinha, você sofre sozinha, não é? Então, às vezes, a gente tem que ser mais linear e flexível com as mães, de uma forma geral. E assim também eu trago aqui para os pais, né? Que são pais que cuidam das suas crianças, que não têm uma companheira. Tem, sim, o seu namorinho, sai com alguém, mas são pais que cuidam das crianças sozinhas. Também tem esse público, tem esse nicho também, né? Desses pais que, por alguma coisa que aconteceu, eles cuidam dos seus filhos sozinhos. Também eles são o lobo mau da história, porque eles colocam ali as regras pertinentes a eles e também como se tivesse uma mãe. Eles conseguem ser amorosos e conseguem ser rígidos. Tudo com ordem e com decência. Vale a pena lembrar que os filhos são seus. A sociedade impõe muito que as crianças são livres e podem escolher o que quiserem ser, mas na verdade são as primeiras a criticarem quando não dão certo alguma coisa com seu filho e com a sua filha. A sociedade é a primeira a dizer que você não olhou direito, que você não levou para vacinar, que você esqueceu do dia da consulta da pediatra. Isso fez toda a diferença no psique dessa criança, porque essa criança ficou dessa forma, porque você não fez isso. Ou então vão falar que essa criança fica muito resfriada, porque quando cai a chuva, ela vai brincar um pouquinho com a chuva caindo, sentindo o aroma da chuva. E que você errou por você deixar ela fazer assim. Ou então porque você pegou uma bacia, colocou uns brinquedinhos aquáticos, porque às vezes a praia onde você reside é muito distante, e resolveu deixar a criança ser feliz ali no box, brincando um pouquinho, para se sentir um pouco pertencente a um ambiente com água, lúdico, em que ela consiga realmente sobreviver, né? Porque nos dias de hoje é muito difícil. Então vai acontecer esses momentos, vão acontecer essas críticas, e aí vale a pena lembrar, e eu finalizo por aqui. Você é uma mãe real. Você é uma mãe possível. Você é a mãe que Deus designou para você ser. É uma mãe que briga, depois vai pro quarto e chora porque brigou, né? Diz não, mas na verdade queria dizer sim, mas esse não tem que ser pontual para hoje. E amanhã, quem sabe, você fala sim, mas você precisa ser assertiva nesse momento e se posicionar. Se posicione. Independente de ser uma mãe má, como a sociedade diz, ou ser uma mãe boazinha, como a Branca de Neve, deixa tudo passar e depois essa mesma sociedade que diz que você é bela, linda e saltitante no jardim, como 7 anões, vão te cobrar por ser uma mãe magista. É muito, muito complicado. Mas eu espero que esse vídeo faça muito sentido para você, é uma reflexão real, né? Real e muito íntima minha com relação à maternidade, aos ciclos que nós estamos vivendo, as mudanças repentinas que acontecem todos os dias na vida de uma mãe. E que às vezes realmente ser bruxa faz parte, mas faz parte para um bem melhor, para um bem maior. Fez sentido para você?
Curta, comente, compartilhe, permaneça no nosso canal. Mande esse vídeo para uma mãe que esteja precisando ouvir essa palavra de uma mãe para outra mãe, que às vezes as mães se sentem muito sozinhas, né? Não tem, às vezes, uma amiga sincera para conversar. Ou às vezes você é uma mãe, mas está na vibe de uma galera aí que não é mãe nem é pai, que não pode ter essa troca, né? Então você busca na internet um bate-papo real de alguém que consiga te passar uma experiência, mesmo que ainda esteja aprendendo. Porque a maternidade é isso. É você aprender a cada dia. A gente não sabe de tudo, a gente não tem a regra para tudo. A gente vai seguindo um ciclo aí de aprendizado que é enorme. E até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.